Olá, bom dia, tudo bem? Mais uma vez retornando aqui para deixar mais um vídeo aqui no canal. E hoje vou estar fazendo aqui, mostrando uma ideia aqui que eu utilizo algumas vezes aqui para fazer alguns retoques de pintura aqui, de arranhões, de algum descascado de tinta, alguma coisa em aparelhos, né, usados, etc, né, que às vezes você precisa dar um retoquezinho ali, tem um arranhão, um esfolado, um descascado de tinta, e às vezes a gente precisa utilizar pincel e outras coisas semelhantes. Então hoje eu vou estar explicando aqui o que eu faço, que eu utilizo algumas vezes aqui, para fazer retoques de tinta aqui, né, para consertar alguns arranhões ali, para dar aquela aparência um pouco melhor para algum aparelho usado, alguma coisa nesse sentido, ou dependendo, vai depender o objeto, aparelho, independente do que for, né, você precisa dar uma retocada de tinta ali. Pequenos retoques, né? Eu estou falando de arranhões esfolados, descascados, coisas dessa natureza, né? Coisas pequenas, tá? Então vou estar aqui fazendo uma gambiarra de um pincel que eu utilizo aqui, que eu faço, né? Que eu monto um pincel descartável, né? Melhor já informando que seria algo descartável, que você utiliza, depois que você utiliza, você coloca, né? Refaz ele novamente quando precisar. O que eu faço então, né? Eu utilizo essas esponjinhas de colchão velho, esponja de... às vezes tem esponjas finas também, né, que tem sofá velho, etc, né? Por exemplo, aqui, isso aqui é de sofá velho, né? Então tá, você pega e corta, por exemplo, um pedacinho de esponjinha assim, ó. Pega um pedacinho de esponjinha, e aí você coloca em uma hastezinha, pode ser numa chave de fenda, né? Uma chave, ou seja, um arame, um palito de madeira, qualquer coisa. Aí você pega, corta um pedacinho assim, ó, de esponjinha, e aí você coloca, por exemplo, aqui, ó, né? Tem um furinho e deixa uma parte aqui para frente sem colocar, né? Para o arame, para a chave, o palito não ir até o final aqui, né? Deixa uma parte sem enfiar aqui dentro aqui, ó. E aí coloca assim, e aí você pega uma fita, tanto faz o tipo de fita, né? Fita durex, fita qual for, e aí você vem e aperta aqui, né? Espreme ela para ficar justinha aqui, para ela fixar. E aí você vem aqui, fixa aqui, para ela ficar justa ali, ó. E aí você vem e fixa na parte da haste aqui do que você for utilizar, né? Como eu falei, pode ser qualquer tipo de objeto fino aqui para você colocar, né? Se quiser. Vai depender do como ficar aqui, se ficar fixo ou não. Você coloca mais ou não, né? No caso. E aí você dá uma reforçada para trás aqui para não cair. E aí você fez aqui, fixou essa esponjinha aqui, né? E aí essa esponja está fixa aqui. E aí agora você vai cortar essa esponja, vai dependendo aí do formato que você quer. Por exemplo, às vezes você quer retocar somente um parafusinho que está no aparelho, né? Você quer retocar um parafusinho ali no aparelho, por exemplo, né? Que tem só por exemplo, ali tem só só um pedacinho ali pequenininho, né? Que você quer pintar. Aí você modela essa esponjinha. Você modela essa esponjinha bem pequenininha aqui, né? Se você quer já outra coisa maior, você vai fazer um retoque maior, aí você pode deixar ela maior, né? Então aqui você primeiro modela aqui, né? O que você quer, por exemplo. Aqui eu estou... Você desbasta aqui o que você quer, né? Depois que você amarrou aqui, você com a sua fita para fixar. Aí vai dependendo do retoque que você vai fazer. Eu aqui hoje não vai ser muito fininho, né? Vai ser algo um pouquinho mais grande aqui. E aí depois que você colocar o formato na lateral que você precisa, aí você vem e corta retinho aqui na frente, né? Deixando um pedaço aqui da esponjinha livre, né? Que ela não encoste ali onde você amarrou ela, tá? Aí você coloca ela, faz um chatinho aqui na ponta, né? Ou mais ou menos, né? Mas que fique uma superfície aqui que você consiga pegar a tinta na superfície aqui, na ponta aqui, ó, tá? No meu caso aqui, isso aqui já atende tranquilamente para mim. Mas se você for fazer um retoque de um parafuso, por exemplo, que ele for fininho ali, você quer só colocar em cima dele a tinta, aí você corta isso aqui
bem justinho, você desbasta mais aqui, ó, por exemplo, desbasta bem até chegar só no, por exemplo, só no nível aqui do arame que você, ou na grossura que você precisar. Se você quiser algo mais, bem um pontinho que você quiser fazer de tinta lá, por exemplo, aí você desbasta bem aqui, deixa bem fininha essa esponja, para depois você pegar e conseguir fazer o retoque que você quer, tá? Então, quanto vai depender aí do que você quer fazer. Se for um retoquezinho bem fininho, você pega e desbasta bem a esponjinha e para ela ficar bem fininha. Então aqui, ó, ficou, né, ó, ficou um espaço aqui que não pega você pressionar, não pega ali no arame da chave, né, no ferro da chave. E aí você pega, né, uma tintinha lá que você precisar, da cor que você quiser, e vem aqui, ó, aí pega a tintinha, você controla, né, vai depender onde que você vai colocar, para não ter excesso, né, e aí você controla o que você quer e você vai lá e faz o retoquezinho que você quer, né. Geralmente você faz nessa posição assim, não vai ser que nem um pincel, entendeu? Não vai ser um pincel. E aí, claro, se você tiver se um pincel servir para você e você tiver a oportunidade de comprar o pincel, obviamente você vai comprar o pincel. Isso aqui é uma gambiarra, tá? É uma gambiarra para servir. Eu já tive ocasiões que um pincel não me atenderia e essa coisa aqui atendeu, tá? Às vezes você precisa fazer esse movimento aqui e um pincel, às vezes ele não é ele não acaba não tendo as cerdas dele ali, não são controladas para você fazer isso aqui. Então, no momento que você precisa algo pequenininho, você corta, desbasta bem aqui e você faz dessa forma. E aí você tem esse controle, tá? Aqui ele tá grande, mas pode ser mais pequeno. E aí você vai só no pontinho que você precisa ali, ó. Faz, às vezes se você precisar dar mais, dependendo se a tinta for muito fina, você dá mais uma demão, né? Vai depender da tinta e etc. Para reforçar. E aí você consegue ter o controle e fazer esses ali. Se for um arranhado, às vezes a gente faz aqui em cima do arranhado, você faz bem forte e depois você coloca mais fraquinho os beirados ali para dar para as tintas onde foi pintado e onde não foi, para ela não ficar muita diferença, né? E assim vai depender. Então é só que essa gambiarra aqui é uma ideia, né? Uma coisa não é a coisa do outro mundo, não é invenção, não é nada. Isso é uma gambiarra que às vezes a pessoa não pensa, né, nessa possibilidade, e às vezes ela vendo aqui, ela pode ver a possibilidade de servir para ela para alguma coisa. Eu já tive diversos casos que isso aqui me atendeu para fazer retoques de tinta aí, que às vezes o pincel nem seria, esse aqui seria melhor que o pincel pela questão de você poder desbastar aqui, e você vai pintar dessa forma aqui, né, pintar dessa forma aqui, ó. Você vai apertar, pintar ele pressionando de leve aqui, né, só em cima do ponto, tá, que você vai usar, né, você não vai fazer isso aqui, né, não é para pintar uma peça inteira, né, só para fazer retoquezinho dessa forma aqui, pontual, tá. Então é isso aí, mostrar essa ideia aqui, já afirmei várias vezes que isso aqui é uma gambiarra, tá, e depois que você, por exemplo, usou aqui, você tira essa fita aqui, coloca fora esse troço e depois se for precisar novamente outro dia, você não precisa estar pintando, né, a esponjinha, ela, dependendo do thinner, etc., né, ela dá uma expandida ali também, vai depender da tinta que você vai utilizar, né, mas você consegue usar ela rapidamente ali, em qualquer tinta você vai usar. Eu utilizo com qualquer tinta aqui, você utiliza rapidamente ali para essa aplicação, você consegue utilizar para qualquer tinta. Então é isso aí, essa ideia, essa gambiarra aí pode servir para alguém e abre a mente de alguém precisar para algum dia, né, tá aí, precisa de fazer uma pintura, não tem pincel, ou para fazer alguma coisa específica de um ponto, isso aqui pode atender. Então é isso aí, tá aí essa ideia dessa gambiarra aí, um abraço a todos, tudo de bom aí, valeu!